Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho na aula de história sobre os direitos e sobre os deveres das crianças. Mas como assim, tia Suelen? Direitos e deveres. Todos nós, não só crianças, adolescentes e adultos, nós temos alguns direitos e alguns deveres. Os direitos é aquilo que a gente recebe, aquilo que é algo para o nosso benefício, que vai nos ajudar, nos proteger. O dever também é algo bom, mas é algo que eu tenho que fazer para outra pessoa. Eu que tenho o dever de fazer alguma coisa, de algum trabalho, de alguma atividade, de algo. Então, todos nós temos direitos e deveres. E esses direitos e esses deveres das crianças, eles estão escritos num documento muito importante que foi feito por pessoas, né, lá de cima, que são governantes, né? Então são documentos muito importantes que, se não cumpridos, pode gerar algumas coisas aí para os adultos, né? Os adultos podem ser presos, ser chamados à atenção. Então, são coisas que protegem vocês, crianças. É um documento que protege vocês, tá bom? É uma Declaração Universal do Direito das Crianças, tá? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos documentos que protegem vocês. Então, é importante vocês saberem esses direitos, mas também é muito importante vocês saberem os deveres. Porque não adianta nós só recebermos, nós só termos direito, e a gente também não fazer nada pelo outro, tá? Então, prestem atenção, porque direitos também tem deveres, tá? Nunca se esqueçam disso. Nós não temos só direitos nessa vida, nós também temos deveres, tá bom? Então, olha só. Nós vamos ver aí algumas figuras, nós vamos falar, né, sobre alguns direitos aí. Depois a tia vai mostrar também que lá na atividade de vocês, no arquivo que a tia mandou pra vocês, tem um gibizinho da Turma da Mônica, bem legal também, pra vocês lerem, que fala sobre os direitos, tá? Então, vamos lá. Aqui no primeiro, tem várias crianças e tá escrito assim: direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. O que isso quer dizer? Que toda criança tem o direito igual. Não importa qual é o seu país, não importa qual a sua religião, tá? Então, o japonês tem o mesmo direito que o brasileiro, tá? O católico tem o mesmo direito que o muçulmano, que são religiões diferentes. Então, todos têm o mesmo direito, tá? E isso deve ser cumprido, ok? Outra coisa. Lembra quando a gente estava falando sobre moradia, né? Que a tia falou que todos têm direito à moradia? Ou quando a tia Suelen falou sobre os nomes, né? Que todos têm direito de ter um nome, de ter um registro, de ter uma família? Pois é, olha aí o número 2. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Isso quer dizer o quê? Que toda criança tem o direito de ser protegida. Para quê? Para crescer bem, saudável, se desenvolver fisicamente, mentalmente e socialmente. Então, para crescer saudável, toda criança tem esse direito, tá bom? Tia Suelen, mas então quer dizer que aquelas crianças que não têm casa, que moram na rua, elas estão desprotegidas, elas não têm proteção. Pois é, crianças. Aquilo lá não pode acontecer, está indo contra um direito que a criança tem, de ter uma casa, de ter proteção. Só que aí entra uma outra questão, né? De que nem todos têm emprego, nem todos têm a mesma oportunidade de estudo, infelizmente, tá? É uma questão social aí, que vocês, quando ficarem maiores, vão começar a entender melhor em geografia, né? A questão de políticas, e aí vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas realmente, se você pensou nas crianças que moram lá na rua, é verdade, elas não estão sendo protegidas, tá? E aí, o documento vem para auxiliar essas crianças, né? Então, os políticos deveriam fazer alguma coisa, tá bom? Para que isso mude, né? Os políticos, o presidente, né? Os governantes aí do nosso país, tá bom?
Então a gente tá vendo aí um pouquinho de que nós temos direitos que nos protegem, mas que nem todos, né? Nem todos recebem essa proteção e esse direito, infelizmente, tá bom? Por uma questão principalmente política, tá? Olha lá, número 3, tem várias crianças de vários lugares, olha lá, Brasil, Estados Unidos. Então, o que tá escrito aí? Que toda criança tem o direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, toda criança vai ter um nome e toda criança nasce em algum lugar. Ou ela é brasileira, ou ela é americana, ou ela é japonesa, tá? Ela tem uma nacionalidade, certo? Vamos para a próxima. Olha lá no 4. Direito à alimentação, à moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Todas as crianças têm direito a comer, todas as crianças têm direito a ter uma casa, todas as crianças têm direito à saúde, tá bom? Isso é oferecido? Nem sempre, tá bom, criançada? Mas toda criança tem esse direito, tá? Outro direito aí, número 5. Direito à educação e aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Então, para as crianças que têm dificuldade, aí, que andam de cadeira de roda, algumas crianças que têm alguma dificuldade mental, né? Tem crianças que têm essa dificuldade. Então, toda criança que tem que precisa desses cuidados especiais, elas têm direitos também, elas precisam ser cuidadas, tá bom? Então, vamos lá. Próximo, no 6. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, né? Então, toda criança tem direito ao amor da família, né? Ao amor das pessoas que vivem ao nosso redor, né? Ninguém pode nos bater. Eu falo nos porque eu tô me achando a criança, né? Mas eu também, como adulto. Não pode nos bater sem ter necessidade, nos espancar, né? Não pode, nós temos direito ao amor, à compreensão, tá bom? Isso é um direito. Outro direito, direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Então, toda criança tem direito a estudar e toda criança tem direito a brincar, tá? A criança não deve trabalhar, mas nós sabemos que tem realidades principalmente em locais mais afastados ou em locais muito pobres, né? Tem locais lá no Nordeste, no Norte, né? De crianças que precisam trabalhar para ajudar em casa, né? Para trazer dinheiro em casa. E isso não deve acontecer, mas o que acontece? Essas crianças às vezes não têm nem o que comer, então elas precisam ajudar os pais, tá? E isso também é mais um problema social, um problema aí político, tá bom? Vamos lá, número 8. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. Então, se acontecer alguma coisa, furacão, alguma coisa assim, uma catástrofe, o primeiro a ser atendido é a criança, tá bom? É a criança. Outro direito que vocês têm, direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho, que foi o que a tia Suelen também falou agora, né? Toda criança tem que ser protegida. Se o papai ou a mamãe dela deixa ela, abandona ela por algum motivo, que às vezes acontece, né? Ela tem que ser protegida, né? E também ser protegida de ser explorada em algum trabalho, tá bom? E por último aí, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos, né? Então, toda criança tem o direito de viver num lugar em paz, sem guerras, né? De amizade, tudo bem? Então, esses são alguns direitos aí de vocês. Aí, lá na atividade de vocês, a tia Suelen colocou o gibizinho para vocês, que a internet disponibiliza, o Maurício de Souza, né, que é o que escreve o gibizinho aí, ele disponibiliza na internet, e a tia Suelen copiou e colou aí para vocês, tá bom? Então, vocês vão ler aí essa historinha que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai trazer alguns pontos aí que a gente já discutiu um pouquinho, certo? Muito bem.
Lá, né, na atividade, então, que tá na parte de cima desse arquivo, tem duas perguntinhas aí para vocês, tá bom? Todas as crianças têm direitos, ou seja, leis que são boas para elas. No entanto, não podemos nos esquecer que também há deveres. Isso quer dizer que as crianças também precisam cumprir algumas obrigações. Sabendo disso, responda: você concorda com os direitos? Com os direitos que nós vimos? Vocês concordam? Por que vocês concordam? Vocês vão escrever aqui. Aí aqui na pergunta 2 tá assim: pesquise e escreva alguns deveres das crianças e dos adolescentes. Então vocês vão lá pesquisar qual é o dever de vocês, né? É o dever de respeitar a mamãe e o papai? É o dever de ajudar em casa? É o dever de estudar, de fazer atividades, né? Então vocês vão pesquisar aí um pouquinho de quais são os deveres de vocês e vocês vão escrever aqui nesses espaços, tá? Então, boa pesquisa para vocês. Leiam o gibi, tá? Tem vários videozinhos também na internet que falam sobre direitos e deveres. Se vocês quiserem assistir também aí durante a semana, vocês vêm aí, tá bom? Um beijo para vocês e boa pesquisa!